Olá, eu sou a professora Marilene. Vamos falar hoje de disciplina matemática. Temos um assunto aí muito importante para o pessoalzinho aí do ensino médio. Pode me chamar de Promari, professora, do que vocês acharem, como vocês acharem melhor, tá bom? Normalmente me chamam de Promari ou só Mari, não tem problema nenhum, tá joia? Então vamos lá? Nós vamos falar sobre função do primeiro grau. Função do primeiro grau. Será que essa turminha aí já sabe um pouquinho sobre isso? Então, se você ainda não sabe ou quer recordar sobre a função de primeiro grau, venha comigo, nós vamos começar essa aula agora mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os objetivos dessa aula para o pessoal aí que está em casa? Então, está aí me assistindo, nós vamos aprender hoje a construir o conceito de função, saber o que é essa função de primeiro grau, analisar o crescimento e decrescimento da função, o gráfico aí, né? E determinar a raiz ou o zero de uma função de primeiro grau. Então, temos aqui, primeira coisa, consideremos duas variáveis, x e y. Todo mundo se lembra um pouquinho lá sobre as variáveis. Então, nós vamos determinar, são um x e um y, ela não tem ainda, assim, um valor que você não sabe, mas você vai estar determinando. Ou então, muitas vezes, você sabe o valor de uma e vai determinar o valor da outra. Sendo assim, uma dependente da outra, isto é, para cada valor atribuído, então, para cada valor dado a x, nós temos um valor correspondente a y. Então, temos aí o conjunto de valores conferidos a x deve ser chamado de domínio da função. E os valores de y são a imagem da função. Como assim? Não entendeu? Então, espera aí que nós já vamos mostrar uma figura que vai ficar um pouco mais claro aí na cabecinha de vocês. Então, vamos lá. Lembrando novamente que os valores que nós damos, que são conferidos a x, ele deve ser chamado de domínio da função. E os valores que nós vamos, então, atribuir, que nós temos os valores de y, vai ser chamado a imagem da função. Por exemplo, para a função y é igual a x mais 4. Primeira coisa, então, aí, por que é uma função de primeiro grau? Porque nós temos aqui, ó, para a variável x, o expoente que subentende que aqui é quem? É 1. Então, nós não temos 2, nem 3, nem 4. Não, é 1. É como se x tivesse elevado a 1, tá bom? Então, só que nesse caso, como é 1, nós não precisamos colocar aqui, tá joia? Então, aqui nesse caso, nós temos uma função onde y é igual a x mais 4, ou seja, dependendo do valor que nós atribuímos a x, dependendo do valor que é dado para x, calculado, somado com 4, nós vamos ter um valor para y. Olha só o que acontece, então. Digamos que o primeiro valor aqui, então, o domínio é o x, é o lado do x. A imagem é o y. Então, nós temos o quê? Quando x for igual a 1, 1 mais 4, nós temos 5. Quando o x for 2, 2 mais 4, nós temos, então, que a imagem é 6. Quando quando o x for 3, nós temos 3 mais 4 igual a 7. E por último aqui, quando x for 4, 4 mais 4 igual a 8. Então, nós temos aqui conjunto do domínio 1, 2, 3, 4. O conjunto aqui da imagem, nós temos 5, 6, 7 e 8. Certo? Então,
nós temos o domínio e a imagem. Ficou claro até aí? Então, vamos lá. Não ficou claro? Lembre-se que abaixo do vídeo aí vocês podem colocar, tem um chatzinho aí, vocês podem escrever ali um comentário, uma dúvida, tá bom? Deixa o recadinho de vocês aí, se preciso for. Então, nós vamos colocar agora essa função. Y é igual a x mais b, onde a e b são números reais e a é, desculpa, assim, então nós temos aqui, a é diferente de zero. Opa, o que será então isso daí? A representação gráfica de uma função de primeiro grau é dada por uma reta. Então, lembrando que essa equaçãozinha que nós temos aqui, essa função que nós temos aqui, na verdade, nós temos o quê? Uma reta, tá bom? Então, lembrando ainda que A e B, o valor que vai na frente do X, o A mais o valor de B são números reais e o A é diferente de zero. Vocês vão entender por que esse A tem que ser diferente de zero, tá? Os números A e B são coeficientes da função, onde nós temos o A, ele indica se a função ela é crescente ou decrescente. Ah, mas espera aí, agora já está me embananando tudo. Agora já não estou nem mais entendendo. Como assim? Segura aí, vocês vão entender o que é uma função crescente e o que é uma função decrescente. Não precisa desesperar, não. Só entendam primeiro que A e B são coeficientes da função. E A indica se a função é crescente ou decrescente. E o B? O B indica o ponto de intersecção da função com o eixo Y no plano cartesiano. Nossa, agora falou mais grego ainda. Mais grego, prof. Calma. Respira. Respira. E nós vamos entender aqui um pouquinho. Vamos lá, então. Vou mostrar nos gráficos que vai ficar um pouquinho mais fácil para vocês. O que é uma função crescente? Primeiro, isso daqui é uma reta. Se você determinar valores, então, se nós soubermos, lógico, que o valor de A e B, determinarmos valores para X, nós vamos ter valores de Y. Quando essa reta, ela está, o próprio nome já fala, crescendo, ou seja, para cada valor determinado aqui, ó, para X, você vai encontrar um valor de Y, tá vendo? Ó, ela tá vindo daqui para cá, ela está crescendo. Ela chama, então, chamada de função crescente. Para isso, o A tem que ser maior que zero. Ah, professora, então se tiver um valor negativo no A, aí que vocês vão entender. Se A é menor que zero, esse gráfico, nós vamos ter uma reta, onde ela começa daqui de cima agora, e vai aqui, ó, descendo, vai. Então, o que vai acontecer? Ela é uma função decrescente. Vocês estão vendo aí, ó? Função crescente e função decrescente. Decrescente. Olha o B lá. Ah, o B é onde corta no eixo Y. Ah, agora entendi, professor. Então, o coeficiente de B, ele vai cortar no eixo Y. Exatamente. Mesma coisa aqui, ó. Mesma função sendo decrescente, quando passar pelo eixo Y, nós temos aqui, nesse ponto, nesse encontro, nós temos o valor do coeficiente B. Tá bom? E o A, então, vai determinar se essa reta vai aumentar, se ela vai crescer ou se ela vai, então, aqui decrescer, decrescente, tá bom? Então, continuando aqui, e vocês estão vendo aqui sobre, que tem aqui, ó, menos B sobre A na reta do X, menos B sobre A, segura aí um pouquinho que eu também já vou mostrar isso daí para vocês. Observação importante, caso o A, se vocês tiverem um valor de A 0,
olha só, dizemos que a função é constante. Então, não é mais a linha reta, é uma função constante. O que é uma função constante? Tá vendo? Está assim, passando, aqui está o eixo X e aqui está o... Então, ela passando paralela aqui ao eixo de X, tá bom? Por quê? Porque o A é 0. Nós só vamos ter aqui, no caso, o valor de B, cortando da mesma forma o eixo Y. Exemplos de funções do primeiro grau. Y é igual a 4x mais 2. Quem é A nessa função? Olha aqui o A. O A é 4. Está na frente do X. Quem é B? O B é 2. Muito bom. Y é igual a 5x menos 9, onde A é quem? O A é 5. E quem que é o B? O B é menos 9. Y é igual a menos 2x mais 10. É igual a... O A é quem? É menos 2. Ah, professor, o sinal de menos vai junto? Vai, porque o valor não é apenas 2 o valor de A. O valor de A é menos 2. Então, também acompanha. Quanto vale B? O B vale 10. Vocês sabiam que essa função de primeiro grau, nós também podemos associar com outras matérias. Nós podemos, vocês vão estudar um pouquinho disso daí também, lá na parte de física. Vocês vão poder levar um pouco, vocês vão levar um pouco não, vocês vão levar esse conceito para lá também. Então, nós vamos fazer aí, fazer um mix aí, né? Tanto da matemática quanto a física também. Vai ser muito útil lá. Raiz ou zero de uma função de primeiro grau. Qual que é a raiz ou zero de uma função de primeiro grau? Então, vamos ver aqui, ó. Y é igual a 4x mais 2. Para y igual a zero, então, ou seja, para nós descobrirmos qual é a raiz é o valor de x. Nós vamos, então, fazer com que 4x mais 2 seja igual a zero. Então, ficou, vamos calcular isso aí? 4x menos 2, nós temos o quê? 4x menos 2. Por que menos 2, professora? Lembrando que nós estamos transferindo o 2 para o outro lado. Então, quando nós vamos transferir para o outro lado, esse sinal positivo passa a ser negativo. Então, vai ficar 4x menos 2. Agora, esse valor de 4 está multiplicando o x, não tá? O que ele vai fazer? Ele vai passar dividindo. Então, vai ficar menos 2 dividido por 4. Onde nós temos que o valor de x, ou seja, a raiz dessa função é menos meio, ou menos 1 sobre 2, tá bom? Então, temos esse exemplo. Vamos ver mais um aí? Mais um exemplo aí para vocês. Y é igual a menos 2x mais 10. Para y igual a zero, nós temos o quê? Menos 2x mais 10 igual a zero. Olha o menos lá na frente. Quando nós temos menos, aqui no caso, nessa equaçãozinha, nós podemos fazer o quê? Multiplicar toda a equação por menos 1. Então, esse menos aqui vai virar positivo. Então, vai ficar 2x é igual a 10. Por quê? Porque esse 10 que estava aqui com sinal positivo, quando ele passou para o outro lado, ele passou com o valor de menos 10. Então, ficou menos 2x igual a menos 10. 2x é igual a 10. Então, qual que é o valor de x? X vai ser igual a 10. Esse 2 passa dividindo. 10 dividido por 2, nós temos o quê? Nós temos que x é igual a 5. Então, nós temos nessa função, quando o y for 0,
exatamente no ponto zero, o x, ele vai ter o valor 5, tá bom? Fórmula da raiz da função de primeiro grau. Vocês lembram lá no gráfico que vocês viram um valor de menos b sobre a? Olha só, quando y é igual a zero, nós temos o quê? Nós vamos fazer agora utilizando os coeficientes a e b. Então, nós temos assim, 0 é igual a x mais b. Ax mais b é igual a zero. É lógico, só troquei, só inverti para ficar mais fácil o raciocínio para entender, tá bom? O que nós temos agora? Olha o b passando lá para o outro lado. Passou para o outro lado, o que que faz? Troca o sinal. Não esqueça desse conceito, vocês já aprenderam isso lá atrás. Ax é igual a menos b. Então, nós temos que x é igual. Olha o a, ele vai passar, o a passa dividindo. Opa, aqui. O a, ele passa dividindo. Então, menos b dividido por a. Vamos voltar uns slidezinhos aí. Opa, 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 opa. Aqui que eu quero mostrar para vocês. Vocês estão vendo esse menos b sobre a? Onde ele está cortando exatamente, ó. Olha o y aqui, ele está no zero, olha o zero aqui. Tá vendo o zero aqui? Olha o menos b sobre a. Ele está cortando tudo que não está aqui. Ele é o valor de x. Tá vendo? Por isso que eu falei, segura um pouquinho que vocês vão entender o porquê que aqui é menos b sobre a. Então, vamos voltar lá agora. Voltando lá, nós temos o que então? Que aqui, o valor de x, ele é igual a menos b sobre a. Ah, então, se eu tenho os dois coeficientes, é só eu dividir o b sobre a por a? Exatamente. Vocês vão encontrar, então, a raiz da função, tá bom? Lembrando-se que y é igual a zero. Assim temos, olha lá, x é igual, o valor da raiz é igual a menos b sobre a. Olha lá, criançada toda feliz, assim como vocês, entendendo função, porque função não é o bicho de 7 cabeças, como o pessoal pensa que é. Então, vocês aí de casa, os alunos, pega aí, vai anotando tudo certinho no caderno. Depois teremos alguns exercícios, anota aí para poder aprender direitinho, hein? Não vai ficar para trás, não. Olha aí, vamos praticar? Vamos praticar. Olha lá. Primeira coisa aí, classifique exercício. Classifique cada uma das funções seguintes em crescente ou decrescente. Tá fácil, hein? Não tá difícil, não. Vamos ver como que vai ficar, então. Praticar, olha lá. Colocar para funcionar que nem um desenhinho aí, ó. O menino tá pensando lá. Y é igual a 4x mais 6. Ah, professora Mari, essa tá fácil demais. Nesta função, o a, ele é maior que zero. Então, se ele é maior que zero, nós temos o quê? Nós temos que a função y, ela é uma função crescente. Vocês lembram lá no gráfico que eu mostrei? Se a é maior do que zero, então nós temos uma reta crescente. A função vai crescer. Se a é menor do que zero, a função vai ser decrescente. Nesse caso, quanto ao valor de a? O coeficiente de a é 4. Quem que é o b? b é 6. Então, quanto o a, como ele é positivo, maior que zero, a função é crescente. Mais um aí para vocês. Pensa um pouquinho aí. E agora aqui? F de x é igual a menos x mais 10. Ai, complicou. Não complicou nada, não. É a mesma coisa, tá? Só coloquei f de x no lugar do y. Mas posso chamar assim? Posso chamar sim. Então, é a mesma coisa. F de x é igual a menos x mais 4. Quem é a?
subentende-se que A é menos 1. Vocês lembram? Quando é 1, não precisa escrever menos 1x. É só colocar menos x, mais 10. Quem é o valor de B? B vale 10. Então, vamos ver o que está lá? Olha lá. Como A é igual a menos 1, nós temos, então, que ele é menor do que 0. Então, o f de x é uma função decrescente. Tá bom? Vamos lá, então. Mais um aí, exercício. Vamos praticar? Vamos praticar. Determine a raiz das funções a seguir. A primeira função aí é... Opa, mais um aí. Aí. Y é igual a menos x mais 7, onde y é igual a 0. Opa, então vamos lá. Por que y é igual a 0? Porque eu quero encontrar a raiz, eu quero encontrar o valor de x. Como que eu faço, então? Bom, menos x mais 7 é igual a 0. Menos 7x mais 7 é igual a 0. A professora Mari já está viajando aí. Opa, volta aí. Não, pode errar não. Menos 7x é igual a menos 7. Por quê? Menos 7. Porque, olha lá. Não entendi, professora. O 7 estava aqui, passou para o outro lado, passou para o lado lá do zerinho, ele ficou menos 7. Lembrando que se você passa aqui do primeiro termo para o segundo, ele vai mudar o sinal, vai ser negativo. Então, menos 7x é igual a menos 7. Quanto que é o valor de x? X é igual, é só dividir agora 7 por 7, né, turminha? Então, 7 menos 7 dividido por menos 7 vai dar 1. Muito bem. Ah, não dá menos 1? Não. Você tem menos 7 dividido por menos 7, vai dar 1. Lembrando que menos, sinal de menos aqui na divisão, menos com menos vai dar positivo, vai dar mais. Mais um aí, exercício. Gente, sempre lembrando, façam exercício. Matemática não estuda só parte teórica, não. Se não praticar, vocês não... É difícil para entender sem praticar. Então, tem que fazer exercício sim, tá? Y é igual a 5x mais 2. Qual que é a raiz? Nós temos, então, que 5x mais 2 é igual a 0. 5x é igual a menos 2. Por quê? Menos 2 passou para o outro lado. Menos 2. X é igual. Vamos passar o 5 dividindo? X é igual a menos 2 sobre 5. Vocês lembram que a formulinha falava que x é igual a menos b sobre a? Se a gente quiser fazer direto, também dá sim, olha. Se fosse fazer direto, nós temos que x, quanto que é o b? É menos, desculpa, eu falei que x é igual a menos b sobre a. Então, nós temos o quê? Menos, quem que é o b? É 2. Então, vai ficar lá, ó, menos da fórmula 2 sobre a. Quem é a? É 5. Tranquilo? Dá na mesma, né? Ou a gente pode calcular por aqui, ou já pegar a fórmula direto. X é igual a menos b sobre a e já colocar na fórmula. O que que eu não posso errar? Não posso, tem que prestar muita atenção, porque se você errar isso, aí já era. Se você vai fazer direto ali com a formulinha, menos b sobre a, lembrar que o coeficiente a é aquele que se encontra na frente do x. E o coeficiente b é o que vem depois, tá bom? Então, o a e o b. É o que fica aqui, ó, sozinho, sem o valor do x, tá bom? Aí, se eu trocar, trocou, já era. Aí vai errar, tá? Aí erra mesmo, vai errar, tá bom? Então, vamos lá. Continuando, então, o que nós aprendemos hoje? Aprendemos, olha lá as crianças todas felizes, vocês felizes porque hoje vocês estão entendendo o conceito de uma função de primeiro grau. Hoje vimos que uma função de primeiro grau é dada por
y é igual a x mais b, onde a e b são números reais e a é diferente de zero. Por que diferente de zero? Porque daí vai ser uma constante. Então, vai ficar, ó, uma linha reta, uma constante, né? A representação gráfica de uma função do primeiro grau, que é uma reta, pode ser, então, uma reta crescente ou uma reta decrescente. Se A é maior que zero, nós temos que a função é crescente. Se A é menor que zero, ela é uma função decrescente. Aprendemos ainda, não coloquei aqui no quadrinho, mas aprendemos ainda que para achar a raiz é só fazer y igual a zero. Lembrando-se que também podemos fazer a formulinha direta. Qual que é a formulinha? Olha lá, vamos pegar lá atrás um pouquinho, temos aqui uns exercícios, não tem problema, a gente volta lá um pouquinho para vocês lembrarem. Lembrando que, aqui, assim temos que x é igual a menos b sobre a. Coeficiente b e o coeficiente a. Posso colocar x é igual a b sobre a sem menos? Não, não pode, senão vai dar errado. É menos b sobre a. Certo? Certinho, então? Todos entenderam aqui? Então, muito bem. Que mais? É só isso, né? Acho que por enquanto é só isso. É que eu ia falar para vocês um pouquinho sobre mais alguns gráficos, mas isso é um conceito que eu queria que vocês soubessem apenas hoje, o que é uma função de primeiro grau, o que ela representa, no caso, uma reta, sobre a função quando ela é crescente, decrescente, e o valor do x aqui menos b sobre a. Por que eu não vou falar um pouco mais sobre os gráficos hoje? Trabalhar como que a gente monta também, quando a gente tiver, nós chamamos de par ordenado. O valor em x e o valor de y, nós vamos montar essa reta. Porque isso vai ficar para uma próxima aula, um próximo assunto. E lembrando que vocês têm que praticar. Então, façam os exercícios e pegue essa aula, vai escrevendo lá no seu caderninho, vai tentando fazer sozinho também o exercício, esse que nós já praticamos aqui hoje, que você vai ver que você vai ficar, ó, craque em função do primeiro grau. Quando alguém te perguntar, você já vai saber responder a função de primeiro grau. Então, na próxima aula, a gente continua com mais um pouco sobre os gráficos da função de primeiro grau, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, escrevam aí para mim, por favor. Coloque seu comentário aí, logo abaixo do vídeo. Coloque aí, por favor, a sua dúvida, que eu responderei para vocês. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui comigo na aula. Assistam aí e até a próxima, tá bom? Um beijão da professora Mari. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau. Vamos lá.